E Dri, você deve ter muita história, né? Você, obviamente, comissária da Emirates, mas eu queria entender um pouquinho da sua história, de como você chegou até você se tornar a comissária, né? Porque eu vi um pouquinho no seu Instagram, a gente sempre pesquisa antes de uma pessoa vir. Eu vi que você foi au pair antes, que você comentou sobre a Pensilvânia, e que você tentou 3 vezes aplicar como comissária para conseguir na terceira vez ou na quarta? Você foi conseguir na terceira vez? Quarta. Na quarta vez. Como que foi essa sua jornada até você se tornar a comissária da Emirates? Eu nem sabia o que era Dubai, nunca tinha pensado em ser comissária na minha vida. Tanto que eu nunca fiz curso de comissária no Brasil, nunca fiz ANAC, nada disso, nada. E tudo começou na Pensilvânia, né? Quando eu era au pair. E fiquei 1 ano como au pair na Pensilvânia, depois fiquei o 2º ano em Los Angeles. Quando tava para acabar o 2º ano, eu comecei a pensar, eu não quero voltar pro Brasil, né? Eu não tinha nem faculdade, eu queria algo melhor do que o au pair. E ficar nos Estados Unidos também não era uma opção para mim. E aí foi quando uma amiga minha falou assim, Dri, posso dormir na sua casa? Eu tenho uma entrevista que vai acontecer aí próximo. Falei, pode. E nessa noite ela me contou. Então, eu vou participar de uma seletiva para ser comissária da Emirates. Aí eu, que legal, tudo. Você não quer ir? Eu falei, amiga, acho que não, né? O salário é 16 mil reais. Eu, Quero. Então me conta mais, Então. né? Aí foi quando surgiu, né, o meu sonho. Daí eu fui para essa entrevista com ela. E na época a irmã dela era comissária. E hoje ela é comissária da United. Mudou. Que legal. Casou, tá nos Estados Unidos. E aí, eu fui pra seletiva com essa minha amiga, a Cris. E eu fui até a final, só que na época eu tinha que fazer uma redação. E no 2º dia, eu já tava assim, caraca, eu vou dos Estados Unidos, de LA, eu vou pra Dubai, resolvida a minha vida, né? Estourei, maravilhoso. E aí eu tava tão nervosa, porque eu tinha passado. Aí no final ela falou assim, you're Brazilian. Ela achou que eu era americana, cara. Aí eu falei assim, Ela, então você tem que fazer um teste de inglês. Porque você não fez high school aqui, né? Eu, E aí, cara, tinha uma redação. E eu nunca fui muito boa, assim, em redação em inglês, né? Meu inglês, na verdade, era bom falando. Porque quando eu fui para os Estados Unidos, meu inglês não era bom. Eu brinco que eu aprendi a falar com o neném que eu cuidava, né? Ele tinha 1 ano. A gente aprendeu a falar juntos ali. Então, imagina, escrever não era o meu forte. E por quê? Que sabe escrever? Hoje ainda precisa de redação? Hoje não precisa mais, mas tem um teste, bom. tem 2 testes em inglês, mas não tem mais a redação. Que bom, né? Tá. Porque eu fico pensando, gente, a redação realmente é mais gramática, é mais coisa que... O importante, eu penso, para uma comissária é falar mesmo, né? Sim. Mas tem que ler alguns PAs, né? Então, Ler, sim. Sim. Entendi. E aí nessa primeira você não passou, e depois você tentou mais 2. daí nessa primeira eu fui até a final, eu reprovei na prova, faltou tipo 2 linhas pra eu terminar. Nossa, eu chorei muito, né? Daí eu voltei pro Brasil. E aí eu descobri que a Emirates fazia seleção aqui no Brasil também. Daí eu falei, bom, vou continuar tentando. Se eu passei nos Estados Unidos aqui no Brasil, eu vou chegar a passar, né? Sim. Gente, quando eu cheguei, reprovei na entrega do currículo. Nossa. Na entrega do currículo, eu falei, como assim? Se eu fui até da última vez, é daqui pra frente, moça, né? Não tem Dá redação aqui pra mim, né? Ela não dá feedback, não, I'm sorry. Na época eu tinha que esperar 6 meses pra poder participar. E demorava pra ter, né? E hoje você sabe por que você falhou na entrega do currículo ou não? Eu acho que foi postura, talvez. Eu não tava tão... Aqui no Brasil era mais concorrido, né? Lá em LA tinha pouquíssimas pessoas. Que legal. Entendi. E na época, a contratação era assim, normal. Por exemplo, tem muita rotatividade lá, né? Então, sai comissário, eles contratam comissários. Então, acontecia assim, a cada, sei lá, 2 vezes por ano, mais ou menos. Então, eu reprovei, tive que esperar mais 6 meses. Aí, fui tentando. Hoje em dia, tá muito mais fácil, né? Depois da pandemia, a Emirates cresceu muito, né? Então, eles compraram uma frota de... Hoje, a gente tem o Airbus e o Boeing, né? Agora, eles compraram um novo tipo de avião. E eles estão contratando 5 mil comissários. Então, já tá indo pra 8ª seletiva, só esse ano aqui no Brasil. Caramba. E tá sendo coisa, tipo assim, de 2 semanas você passou, você tá em Dubai.
Você não aplicou pra nenhuma não, né, Igor? Partiu? E aí, vocês vão me pagar melhor ou não? Você não aplicou em nenhuma, Aí, não. ó, tem uma oportunidade. Ainda ele tem um curso lá, eu vou... Você não Vocês viu? vão perder, hein? Melhor pagar meu salário em dia, tá meio atrasado de salário aí. O Marco vai ter que fazer o trabalho em dobro, mano. Ferrou. Pois é. Mas enfim, Legal. você até comentou do curso da Adri, né? Adri, hoje você é uma pessoa que ajuda muitas pessoas a ingressarem ali, ter o sucesso no processo seletivo da Emirates, a se tornarem comissárias e comissários. E eu vi até no seu próprio curso uma parte que você aborda realmente o que são os pré-requisitos, né, do processo seletivo. E até alguns deles eu achei bem inusitados. Estava até comentando antes. O primeiro, acho que é ok, né? Realmente sobre a língua, o inglês fluente, a fala, escrito, isso tudo bem. Agora o segundo, eu já achei meio inusitado. Ter no mínimo 1,60 de altura e alcançar 2,12 metros com os braços esticados para cima. Tipo, faz total sentido, só que eu nunca tinha pensado Eu nisso. nunca tinha velho. pensado nisso, Também né? não. Realmente tem que conseguir Pra alcançar as coisas lá, distância. né? Eu Imagino. não tinha pensado nisso. O terceiro, não possui tatuagens visíveis, principalmente por uma empresa do Oriente Médio, talvez? Ou não? E também se tem alguma outra companhia aérea que é mais flexível quanto a isso? Ou é só realmente a Emirates? Tem, as do Brasil você pode ter tatuagem, tranquilo. Ah, então é mais por conta do Oriente Médio, É. Emirates, entendi. E o pessoal sabe geralmente esses pré-requisitos? Eu achei bem inusitado, assim. Porque essa das alturas, da medida, sabe? Por exemplo. O motivo de ter que alcançar 2,12 na parede é porque a gente trabalha num avião muito grande. Sim. Então tem equipamentos de emergência, também tem bercinho de neném que fica dentro do teto. Então você tem que apertar e aí desce, você retira, coloca, depois coloca de novo. Então cada espacinho do avião é aproveitado, sabe? Então É por isso que tem que ter... é por esse motivo. Entendi. Também por questão de emergência, né? Tem que ter... Se for muito baixinha, né, acaba não conseguindo fazer algumas coisas na hora da... O site tem 2,12, só com esse bonezinho aí tem 2,12. É verdade. Então, com esse bonezinho aqui já pra 2,5, eu acho. Tem mais, porque tá bem pra cima. Mas, Adri, principalmente nessa parte dos pré-requisitos, e a pergunta em si, o que realmente os recrutadores mais observam no dia da seletiva? E também o processo, como que é, É o realmente? comportamento, às vezes, que eles procuram. Um comportamento que eles observam. Principalmente. Então, o que eles mais buscam é uma pessoa que saiba... Tem um dos pré-requisitos, que eu não sei se você reparou, que é o mais importante. A personality that shines. Como é que é? Como que é? Personality that shines. Ah, Uma entendi. personalidade que brilhe. Então, assim, voar Emirates não é só um voo, é uma experiência. Aham. Uhum. Então, quando o passagem de São Paulo para Dubai tá R$80 mil de primeira classe. Sim. Então, a gente não só serve ali a comida, a gente tem que estar ali para fazer uma experiência mesmo, né? Uhum. Então, você tem que demonstrar que você sabe prestar um serviço de muito, muito alto nível, sabe? Então, sabe aquela pessoa que quando chega, você se sente bem com ela, que ela é approachable, que Aham. você consegue... Porque, lá você só tem a comissária pra você, qualquer coisa que aconteça, principalmente, sei lá, uma mulher viajando com um neném, ela precisa usar o banheiro, ela tem que... Você pode segurar meu neném pra eu usar o banheiro? Acontece, então, por vários motivos, você precisa ser uma pessoa... E excelência, né? Excelência ao atendimento. Então, Uhum. eu acho que seria excelência ao atendimento e o teamwork também, que é um pré-requisito. Porque nas dinâmicas, você tem que demonstrar que você lida bem e resolve bem os conflitos ali. Se você não resolve com a galera do seu país, imagina 160 nacionalidades trabalhando juntas. Nossa. Cara, tem muito problema com isso. E não é à toa isso, porque, por exemplo, eu lembro que galera da Romênia, eles têm um jeito bem diretos, né? Tem a galera, sei lá, da Sérvia. Então, às vezes, eles falam alguma coisa que se você for tirar satisfação, você tem que não levar pro pessoal, sabe? E entender ali que é um trabalho que você vai lidar com todo mundo e que... saber, né? Se você for uma pessoa que não leva desaforo pra casa, sabe? Aquela pessoa que, não, isso eu não aceito. Sim. Você não vai conseguir trabalhar. E no avião, a gente precisa de toda a posição ali. Se um brigar com o outro e não conseguir trabalhar junto, todo voo ali vai ser prejudicado. Sim. Então, esse é o... O comportamento, né? Sim, Que eles sim. procuram. Pô, legal, não sabia não. Não, e eu percebo também que as comissárias são muito simpáticas, assim, que foi o que você comentou. Algumas, né? Depende Exato. da companhia. É, Mas pra brasileiro deve Essa ser aqui- fácil, realmente. Não, pra brasileiro deve ser mais fácil, assim, questão, tipo,
E teu approach, teu... Tipo, É, o tato ali, verdade, sabe? Teu verdade. tato ali A deve gente é mais caloroso. brasileiro. Caloroso, Exato, a gente é exatamente. muito mais caloroso do que os europeus, vamos dizer assim. Sim. Os brasileiros saem na frente, talvez, nesse quesito mesmo ou não? Eu diria que a gente Pode tem a ser que sim. simpatia, né? É, A simpatia. gente tem uma simpatia. É. Verdade. Idri, a gente sempre tenta trazer no nosso programa o lado financeiro, né? A gente sabe, pô, como você já falou, o salário aí da Emirates na época era 16 mil reais. A gente imagina também que a United, que é uma companhia aérea muito grande, o salário deve ser muito bom também. Mas conta pra gente, você sabe a diferença de valores dos comissários, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, talvez numa companhia aérea europeia, e os valores dos salários hoje da Emirates também para comissário? Ai, tem medo de falar, né? Aham. Assim, eu sei que no Brasil tá entre 4 e 6, né? Aham. Mas eu posso falar com propriedade da Emirates que além dos 16 mil reais, Sim. hoje, você não paga a acomodação. Ah, isso eu te perguntar, os benefícios também. É, né? Aham. conta, né? Você tem lá o apartamento totalmente Ah, pago, as Dubai. contas pagas. Hum. Tem umas que dão sorte que pegam um apartamento com vista pro Burj, pega na Marina. Nossa. Caraca, que Que legal. são lugares, assim, incríveis, com Que vistas legal. incríveis. Então, Uhum. Aham. aqui no Brasil, um comissário teria que... E assim, às vezes você passa aqui, mas sua base é em Goiânia, sei lá, em Brasília. Você tem que pagar o apartamento em outro estado. Ou até aqui no Brasil, que é de São Paulo, ainda tem que ter algum lugar perto, né? Porque não tá de Nossa. reserva. Então, isso acaba entrando também, né? Como custo. Uhum. Acaba saindo do salário, né? Total, Então, a gente... entendi. Eu contava muito isso também. Pô, não vou pagar pra morar. Meu Uhum. salário era quase todo livre, assim. E não tem imposto em Dubai também. Uhum. Nossa. É livre. Nossa, que maravilhoso. Aham. Então, Transporte também, né? O ônibus passa na frente da acomodação de 15 em 15 minutos e leva pro headquarters, que é onde os comissários pegam voo, e traz de volta. Então nossa. você não se preocupa também com isso. E nem lava roupa. Tem Nossa. lavanderias. Nossa, é outro nível, né? A qualidade de vida é muito melhor. Tem lavanderia. Embaixo do meu prédio tinha uma lavanderia da Emirates, que a gente deixava os uniformes lá. Tem um código de barra nos uniformes. E aí você recebe, tá limpo seu uniforme. Que Você só demais. retira. Você nem isso, sabe? Assim, então Muito também cômodo, conta, né? Total. Aham. Nossa, com certeza, muito diferente do Brasil. Poder Muito. levar a família também pra viajar. Você acaba que nunca vai pagar pra viajar. Porque você, Como que é essa da família? Qual que é a regra? assim, todo voo que você faz, você pode receber alguém, uma pessoa no hotel. É sempre quarto duplo. E aí, pai, mãe, irmãos e marido tem 90% de desconto. Caraca. Então, no assim, voo? no voo. Então, por exemplo, Nossa. minhas irmãs, elas iam pra Dubai pagando apenas 10% da passagem. Eu Nossa. que pagava, né? Porque eu não pagava nada. Mas aí elas iam pra Dubai, ficavam na minha acomodação. Uhum. Se quisessem, ia trabalhar comigo. Pagava 10% também. Ficava no hotel comigo. E voltava, então assim... Era de graça Nossa. praticamente. Era. Que Maravilhoso. legal. Nossa, e além disso, o salário é bom também. Você comentou antes, mas hoje ainda é 16 hoje mil? tá 16 mil. 16 mil Cara, reais. quase É livre, porque né? Vamos dizer livre, o quase. dirham varia muito, né? Então hoje tá melhor. Antes era... Acho que era 1,10 a conversão. Aham. Agora tá 1,50. Então Nossa. varia. Eu vou até falar pra você parar de falar isso, senão meu comissário de bordo vai abandonar. Exato. É verdade. Você vai Vamos pedir um continuar- aumento, vamos- hein? vamos- Tampar os ouvidos dele aqui, Tô ó. fazendo a continha aqui livre ainda, não pago imposto, morar em Dubai. Tem que Vai pagar a ganhar conta do 30, apartamento, tem que pagar a roupa dele daqui a pouco. Vai ganhar 10 mil dirhams. Já vou te dar já minha roupinha daqui a pouco. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem, clica aqui ou aqui e assista mais uma trip inusitada.